sopa de letrinhas da economia, você já deve ter visto algumas vezes a sigla IPCA. Talvez você saiba que se trata de um índice de inflação, mas será que conhece os detalhes ou sabe como as variações registradas pelo indicador têm impacto nos seus investimentos? Seja muito bem-vindo ao Pop em Vista e caso tenha visto algum dos meus vídeos, então deixa aquele like na confiança, porque você sabe da qualidade do conteúdo. E caso ainda não tenha visto nenhum dos meus vídeos, calma, respira fundo, veja o vídeo e quando você perceber que o vídeo foi bom, te acrescentou algo, aí você desce o like, beleza? Bom, antes mesmo de falar sobre renda fixa, eu preciso explicar para você o que é inflação. Calma, eu prometo que depois disso falamos dos investimentos em si e vamos para a prática, tá bom? Mas é importante falar sobre isso. Mas se você não entender um pouco sobre esse índice, você vai ficar boiando depois, tá bom? Então é muito importante conhecer esse conceito. Bom, vamos para o que é o IPCA, um dos índices de inflação mais antigos do Brasil, criado em 1979. Esse índice tem uma razão de existir simples e prático: medir as subidas e descidas dos preços de grupos de serviços que são vendidos no varejo e consumidos pelas famílias brasileiras. O significado do IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O indicador tem como objetivo abranger 90% das pessoas que vivem nas áreas urbanas do país. E o resultado da conta desse índice é o objetivo. Ele mostra, na média, os preços aumentaram ou diminuíram, ou permaneceram os mesmos de um mês para o outro. Como é calculado o índice da inflação? Bom, participa dessa pesquisa as famílias brasileiras com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Para chegar ao índice de inflação, são coletados os preços do primeiro dia até o 30º de cada mês. E essas informações são pegas com lojas e estabelecimentos de prestação de serviços. E até mesmo serviços públicos, como água, luz, internet, entre outros. Talvez você se pergunte quais são os produtos pesquisados. E aí, os produtos e serviços pesquisados mensalmente envolvem produtos muito amplos, como arroz, feijão, açúcar, chocolate, gasolina, etanol, smartphone, geladeira, fogão, carros, enfim, é muita coisa. Praticamente tudo que uma família pode comprar. E os serviços como consulta médica, mensalidade escolar, atividade de lazer, academia, entre outros, são os serviços. E cada um tem um peso diferente, conforme a presença deles na população, tá bom? E aí, vamos para que serve o IPCA e qual a utilidade? Nós já sabemos que é para medir os preços. E o IPCA faz parte de uma estratégia muito importante da política monetária do Brasil, sendo uma referência para o sistema de metas de inflações criado em 1999. Segundo este cálculo, o país se compromete a fazer estratégias para conseguir manter a inflação dentro de uma faixa razoável. A principal ferramenta que o Banco Central tem para fazer cumprir a meta de inflação é a taxa de juros. Lembra? A Selic. Falamos isso no vídeo anterior. A Selic aumenta quando os preços começam a subir de maneira perigosa. Taxas mais altas tendem a encarecer o crédito e frear o consumo. Ao contrário, quando os preços estão controlados, o Banco Central tem mais liberdade para reduzir os juros e estimular a economia. Caso tenha alguma dúvida sobre a Selic, reveja o vídeo anterior do episódio 2 do Seja Investidor, tá bom? O que faz a inflação subir ou cair? Bom, em geral, os preços de uma economia se ajustam conforme a demanda e a oferta de produtos e serviços. Não tem segredo isso, né? Mas entender a dinâmica às vezes parece complicado. Eu sei. Quando a procura por algum produto é maior que a capacidade de fornecê-los, é natural esperar que os preços aumentem. Vamos para um exemplo. O pão que o seu Manuel vende é desejado por grande maioria da população do Brasil. Mas na região onde ele mora, ele vende 1000 unidades de pães por dia a 30 centavos.
E com o passar do tempo, seu Manuel percebe que sempre teve 20 ou mais clientes que reclamam por falta de pães e precisa começar a assar mais unidades por dia. Porém, tempos depois, a procura por aqueles pães aumenta, mas agora não são só 20, são 100 clientes que reclamam da falta dos pães. Com isso, além de aumentar a quantidade de fabricação de pães, seu Manuel percebe que o produto dele é diferenciado e dessa forma vale mais do que estava cobrando. E aumentar o preço do pão parece ser normal. Dessa forma, hoje o seu Manuel vende 3.000 unidades de pães por 75 centavos. No exemplo passado, tal situação pode acontecer em períodos de prosperidade, quando a renda está mais alta e mais pessoas têm condições de consumir produtos e serviços, sem que as empresas tenham ainda tempo para ajustar o nível da produção. Por outro lado, o consumo está em queda e preços tendem a ficar estagnados. Por isso, que somente dar dinheiro para as pessoas não resolve o problema, pois se o governo somente dar o dinheiro quando os preços subirem, o preço continuará subindo sem fim. Dessa forma, como o IPCA impacta os investimentos e os financiamentos, por exemplo? Para entender o impacto das variações do IPCA sobre a sua vida financeira, é importante conhecer os conceitos de rentabilidade real. Em outras palavras, pegamos a rentabilidade de uma aplicação e descontamos a inflação. E saberemos se realmente estamos ganhando ou perdendo. Vamos para mais um exemplo. Você fez um investimento que oferece um retorno de 8% ao ano. E em um país em que a inflação é 2% ao ano, o retorno de 8% seja aceitável para você. Isso porque a rentabilidade real, excluindo a inflação, seria positivo, em torno de 6%. Então, quando fazemos investimentos, precisamos levar isso em consideração. A rentabilidade real positiva é o que assegura o poder de compra ao longo do tempo. Vamos para um outro exemplo. Em um país em que os preços aumentam com a inflação de 10% ao ano, o investimento com retorno de 8% anual tem rentabilidade negativa. Isso significa que mesmo investindo o valor dos juros, não seria suficiente para comprar os mesmos produtos que antes. Vamos para mais um exemplo. Quem nunca ouviu aquela expressão, com R$100 antes era possível encher o carrinho de compras e agora com R$100 não vai nem pela metade. Para que isso aconteça com você, se faz necessário investir em ativos que te paguem mais do que a inflação. E mesmo os preços subindo, você consiga comprar o que comprava antes. Porque o seu poder de compra está sendo preservado. Por isso, no geral, pode-se dizer que as variações da inflação têm efeitos diretos na sua rentabilidade real dos investimentos. No caso dos financiamentos, muitos deles são reajustados seguindo esse indicador, por isso o saldo devedor aumenta ou menos também com a função da inflação. Tudo bem? Um pouco denso esse vídeo, muitos exemplos, muitas ideias, mas é necessário. No próximo vídeo, vamos ver investimentos que nos favorecem com a alta da Selic e da inflação. Obrigado por ter visto o meu vídeo, deixe o seu like e até o próximo. Seja um investidor.